Minha gente querida, bem-vindos a todos, com paz, amor, alegria. Vamos começar as nossas leituras de hoje com a frase de André Luiz, do livro Ideias e Ilustrações, que fala sobre intempestividade. Ajude sempre, não tema, jamais desespere. Aprenda incessantemente. É isso, não podemos perder tempo com desespero, com medo, com insegurança. Vamos trabalhar pelos outros, vamos ajudar o que a gente puder, que na medida que a gente ajuda, a gente se ajuda também e desperta para o bem e aprendamos. Para isso que a gente está aqui, para aprender conhecimentos técnicos, conhecimentos da vida, conhecimentos filosóficos, conhecimentos espirituais. Isso a gente tem que aprender. E mais, além de conhecimentos, os sentimentos, o amor, a paz. Isso é um aprendizado inestimável para as nossas vidas. Então vamos para o Livro dos Espíritos, onde a gente está no capítulo do direito de justiça, de amor e de caridade, e no item direito de propriedade. Kardec pergunta: o direito de viver dá às pessoas o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possam trabalhar? Sim, mas deve fazer em família como a abelha, por meio de trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que dão o exemplo dessa previdência. E é só a gente pensar como tem, principalmente os insetos, né? Formigas, abelhas, todas elas trabalham em comunidade, por todos. A gente se agrega em famílias e a nossa família é o nosso primeiro núcleo de aprendizado, de trabalho. Não podemos descuidar uns dos outros. Então, é isso. No livro Céu e Inferno, a gente está lendo sobre os anjos, baseado no Concílio de Latrão, que a Igreja fez em 1215, há muito tempo atrás, e estabeleceu a ideia dos anjos para a Igreja. Então vamos continuar. A essência divina é infinita, por isso incompreensível. Tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar, mas, ao serem defesos os desígnios particulares da providência, ela nos desvenda quando, em certas circunstâncias, são encarregados de serem anunciados aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Esse instrumento usual de nossas relações lhes é desnecessário, pois se comunicam de modo peculiar só para eles, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem poderia ser. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade
por sua grandeza e extensão, sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, é forçoso concluir que o número de habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número de vassalos, oficiais e súditos, que haverá de mais próprio a nos dar ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Bom, alguma coisa aqui, ou uma boa parte que a gente concorda. Os espíritos adiantados se comunicam pelo pensamento, não precisam falar nem de olhos, nem de ouvidos, eles têm uma visão total, têm uma audição total. Isso é uma coisa difícil para a gente entender. Vamos em frente. Outra coisa é sobre o número dos anjos, que nós sabemos que os anjos somos nós, espíritos, que estamos nos aperfeiçoando e estamos chegando a esse grau de perfeição, esse grau de adiantamento. Então, naturalmente, é um número que só faz crescer. Mas não tem anjo que fica prostrado diante de Deus, não, porque Deus está em toda parte e não tem trono, então não está em pé diante de trono nenhum. Deus quer que a gente trabalhe, quer que a gente continue auxiliando a todos no mundo. E assim terminamos as nossas leituras com uma frase de André Luiz, que está no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. A nossa prece hoje começa com uma mensagem, é assinada por Itamar. É o espírito que escreve para sua mãe, depois de desencarnar. Está no livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier. Eu só vou ler o final dela, que é muito extensa. Não pense estejamos distantes, vivemos unidos em espírito na mesma faixa de serviço e compreensão. Sua bondade tem sido instrumento de muitos para muitos, e mais que nunca precisamos de sua coragem e de sua devoção ao bem para o trabalho que nos cabe desenvolver. Daqui do mundo novo a que fui conduzido pelos nossos maiores, trago-lhes as rosas sem espinhos do nosso afeto que não morreu. A morte nos mergulha do sono por algumas horas para arrebatar-nos depois para a bênção do dia. Tudo é vida a estender-se sem fim. Tudo é grandeza divina a dilatar-se perante os nossos olhos, do grão de areia aos mundos distantes nos confins do universo. Não permitamos que a tristeza se avizinhe de nós. Deus é sol de amor que nunca se apaga. E a vida é o coro de alegrias eternas que lhe flui do coração. E assim, com a certeza desse amor de Deus por nós, que nos criou, que nos mantém, que nos socorre, nos ajuda, que não nos deixa sozinhos um só instante. E basta que nós tenhamos fé, que acreditemos, que nos entreguemos a Ele com amor, com devoção,
com agradecimento por tudo que Ele nos proporciona nessa vida, todas as possibilidades de aprendermos, de crescermos, de nos desenvolvermos sempre. Nós te agradecemos, Senhor, mesmo pelas dificuldades, mesmo pelas adversidades por que passamos, que sim, são importantes para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, que são as pedrinhas que precisamos colher para nos desvencilharmos dos pesos do nosso egoísmo, da nossa vaidade, de todos os nossos defeitos, das nossas ignorâncias, das nossas imperfeições. Mas estamos, Senhor, crescendo, amadurecendo, aprendendo a amar. Por isso, te enviamos as nossas melhores vibrações de amor para que cheguem até os nossos irmãos mais necessitados, de atenção, de compreensão, de muito, muito amor. E te pedimos que nos abençoe a todos, que nos dê sempre cada vez mais oportunidades para crescermos e nos aperfeiçoarmos. Que as nossas vibrações, junto com a sua, Senhor, com a de todos os espíritos aqui reunidos neste mundo, que levem a cura a todos os nossos irmãos necessitados, doentes, do corpo físico ou do corpo psíquico, ou do corpo espiritual, que todos nós possamos receber as dádivas que você nos traz. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que assim seja.